Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Que bênção, tem gente viva dentro desse templo. Felipe, você me empresta seu tecladista? Só um pouquinho. Você vem, meu amigo, me ajudar? Gente, quem trouxe Bíblia, por favor, abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Enquanto os amados procuram, eu quero louvar a Jesus por essa oportunidade, porque sei que não sou digno de falar no nome do Senhor. Mas aprove a Deus nos chamar para pregar e salvar vidas através da loucura da pregação do Evangelho. Eu louvo também pela vida do Neemias, que tem nos feito o convite. Que Deus em Cristo te abençoe, meu amigo. Prospere seu caminho, sempre te guarde, dando sabedoria para entrar e sair. Ao pastor e à pastora dessa igreja, que Deus abençoe. Fico feliz. A vocês um feliz aniversário. Que Deus guarde em vocês, dando sempre sabedoria para continuar essa grande obra, sabendo que Deus é fiel. Deus é fiel, sempre. Em nome de Jesus. Agradeço também a pessoa da minha esposa, que aqui está comigo. Meu 50%. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Te amo, meu amor. Obrigado por sempre estar comigo. A banda e a Saltes, que Deus abençoe em nome de Jesus. Felipe, é uma honra estar com você. A todos da banda, que Deus abençoe em nome de Jesus. E continue usando cada um de vocês. Quem achou 2 Reis, capítulo 4, diga amém. Quem quer ouvir Jesus? Jesus tem coisa para fazer hoje. Vamos ler a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Diga comigo: e ela os enchia. Perfeito. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse seu filho: traze-me ainda vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você diga amém, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Espírito Santo de Deus, eu clamo a tua presença mais uma vez. Sou teu instrumento, sou teu vaso, mas eu sou apenas pó. Que tudo aquilo que foi preparado, Senhor, para essa noite, seja somente para a tua glória. E que o teu nome possa ser reconhecido neste lugar. Apesar de ser o aniversário deste ministério, eu peço, Senhor, que o único adorado seja o Senhor. Que o único glorificado seja o Senhor. Que o único visto seja Senhor, porque apesar de toda a obra humana, se não fosse o Senhor, nada aconteceria. Eu te louvo por isso. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Gente linda de Jesus, como é bom estar aqui de novo. Mas para aquilo que Deus quer falar comigo e com você hoje, eu preciso que você dobre um pouquinho sua atenção.
Se você está com um pouquinho de preguiça, dá uma chacoalhada aí. Se o amigo que está do teu lado, você vê que ele dá uma bocejada, dá uma despertada nele. Não deixa ele vacilar. Deus vai falar com você. Culto não é para quem veio receber algo. Culto é para quem veio oferecer. Então, tira essa cara feia, para de me olhar assim e vamos adorar a Deus. Amém? Deus é bom. A Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, vai nos contar uma história linda, que é sobre uma mulher que ela vai passar por um momento muito difícil. Mateus, você está chamando isso de lindo? Estou. Porque nos momentos mais difíceis da história é onde Deus se manifesta. Então não reclame do momento difícil que você passa, porque isso pode ser uma porta para você ter um encontro com Deus. Então, a mulher ela passa por esse momento difícil. Esse momento difícil é muito delicado, porque não é só mais um momento difícil. É um momento difícil em cima de outro momento difícil. Por quê? Porque o marido dela morreu. Sim ou não? Nós lemos isso? Morreu. Mas não só bastou agora ter a dor do luto, como agora existem credores batendo na porta dela, não respeitando o momento da dor, para pedir a dívida que foi deixada. E não adiantava dizer, o meu marido morreu. Não adiantava. Eles queriam saber, eles queriam receber aquilo que era seu por direito. E eles disseram, nós vamos voltar aqui mais uma vez. E se nós voltarmos aqui e tu não tiver o dinheiro para pagar, nós vamos levar os seus 2 filhos para trabalhar para a gente. Só que aquela mulher não era simplesmente uma mulher qualquer. O seu marido, quando estava em vida, ele servia a Deus. E eu vou te falar alguma coisa, irmão. Acabei de falar aqui, vou repetir. Não existe ninguém mais justo e fiel do que Deus. Não existe ninguém, mas ninguém, fiel e justo como Deus. Deus, ele é sempre soberano. E eu nunca vi, meu irmão, se você abrir essa Bíblia aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, um dos planos de Deus, pastor, ser frustrado. Pode não ter condição, pode não ter mão de obra, mas Deus sempre realiza o impossível. Aquela mulher recebe um problema maior do que aquela que ela estava sentindo. Por quê? Porque além de ter perdido o marido, poderia perder seus filhos também. E olha que eles nem morreram. Ela poderia perder eles em vida. Mas ela sabia que o seu marido não era qualquer um. Ela sabia que seu marido servia a Deus. Ela sabia que enquanto estava em vida, era igual o nosso pastor aqui. Trabalhando, 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 trabalhando e trabalhando. Ela falou para o profeta quando ela bate na porta do Eliseu, dizendo: o meu marido, tu sabes bem quem ele era. Sim, eu sei. Quem ele era? Ele temia ao Senhor. E ele servia enquanto estava vivo. Tá, mas o que aconteceu? Por que você está me falando isso? Vieram credores na minha casa para me cobrar uma dívida que eu não tenho como pagar. O profeta olha para ela, entendi. Então me declaras, mulher, o que tu tem em casa. Aonde que o profeta pediu para ela ver o que tem em casa? Só que ela vai falar assim, ó, eu não tenho nada em casa. Ela declara muito lindo. Em alto bom som, eu não tenho nada, vírgula, a não ser uma botija de azeite. Aí eu imagino o profeta olhando para a mulher, ou tu tem ou não tem. Tu tem alguma coisa? Não, a não ser uma botija. A pergunta de Deus para a gente, acima dessa aplicação é, por que tu menospreza o pouco que tu tem? Mateus, eu tenho pouca força. Mateus, hoje é o aniversário da igreja, mas o meu coração não está bem. Mateus, hoje eu nem orei. Sabe por quê? Porque você está olhando demais para o muito e esquecendo que para Deus pouco já é o suficiente.
Eu não estou dizendo que você vai viver a sua vida servindo pouco para Deus, mas o pouco na mão de Deus no início já pode ser transformado em muito. Aquela mulher tinha azeite em casa, sim ou não? Só que ela fala, eu não tenho nada. Para de dizer que você vai abandonar o ministério. Para de dizer que tu não sabe pregar. Para de negar oportunidades de orações. Para de dizer que Deus não fala contigo porque você não vê acontecendo na sua vida. Chega. Vamos começar a olhar para o que temos. Mateus, é pouco. Na nossa mão. Na mão do papai. Na mão de Deus. Tudo pode ser possível. O profeta, no Antigo Testamento, minha pastora, ele é uma representatividade de Deus. A partir do momento que ele fala assim, diz o Senhor, se cumpre. Porque foi Deus que falou através da boca do profeta, se esse for um profeta. E ele olha para a situação, e lembra que eu falei que Deus é fiel? Sim. Ele olha para a situação, via que é verdadeira, via que a dor estava grande, e ele vai dar uma solução. Tu tem um pouquinho de azeite em casa, né? Tenho. Tu tem vaso? Vaso eu não tenho. Tá. Então faz assim. Vai nos teus vizinhos e pega vasos emprestados. Muitos, muitos, muitos. Não poucos, muitos. Depois, entra dentro da tua casa. Fecha a tua porta. E deita sobre eles azeite. Vamos lá. A gente tem costume muito de bater na questão da oração. Você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar. Só que já parou para prestar atenção que a gente faz promessa para Deus ano após ano? Culto após culto a gente está falando que vai mudar e não muda. Aí a pergunta é, quando estamos dentro do culto aqui, no culto coletivo, a proposta que nós colocamos de mudança é verdadeira, sim ou não? Nós queremos mudar. Só que nós não vamos mudar enquanto nós não tivermos atitude. Porque a ordem do profeta era: vá buscar vasos. Ela tinha que ter conexões. A pergunta que eu faço é: se essa mulher não tivesse amigos, meu amigo tecladista, se ela não fosse uma boa vizinha, se ela não tivesse uma boa sociedade de conexões, de facilidade, de dizer boa noite, eu te cumprimento com a paz do Senhor, quais são as suas necessidades? Será que os vizinhos emprestariam vasos? Claro que não. Deus está dizendo que para o início do seu milagre, tenha boas conexões. Se você veio com essa pessoa, só se você veio só não precisa. Se você veio com essa pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha para ela. Essa pessoa é bonita, né? Charmosa. Coisa boa. Agora olha para mim. Não menospreze essa pessoa. Porque essa pessoa um dia pode ter vaso para te emprestar. Foi dito aqui uma coisa extraordinária. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Para isso estar aqui bonito hoje, precisou de conexões de pessoas. O problema daquela mulher é que ela não tinha azeite. Perdão, que ela não tinha vasos, ela tinha somente um pouco de azeite.
Só que o problema seria muito maior se ela não tivesse conexões. Ela aumentaria o problema. Então chega de aumentar o problema. Mateus, mas eu estou chateado. Libera perdão porque tu é crente. Ama porque tu é crente. Mateus, mas o que fizeram comigo, eu jamais faria com outro. Então eu vou te falar o que Jesus disse. Ele não simplesmente te disse para você amar o próximo como a ti mesmo. Porque como a ti mesmo, você tem limites. Você pode dizer, eu não faria isso. Eu jamais. Rapaz, eu posso ser tudo, menos isso. A gente tem justificativa. Só que aí Jesus diz, eis que vos dou um novo mandamento. Amem ao próximo como eu vos amei. Em nenhum momento Jesus pecou, vacilou. E em todo tempo Deus amou. Em todo tempo Deus estendeu a mão. Em todo tempo Deus estava lá. Em todo tempo, mesmo sendo o maior, Ele servia. Então conexões são importantes. Aquela mulher pega os vasos, muitos vasos. Ela entra dentro de casa. E o pouco azeite que ela tinha começava a se multiplicar conforme ela deitava em vasos vazios. Ela pegava o pouquinho do azeite, o vaso vazio, ela deitava. Vinha outro vaso, ela deitava. Vinha outro vaso, ela deitava azeite. Existia azeite. O que ela não tinha era vasos. A pergunta é: quem quer azeite? Mateus, o que significa azeite? Azeite simboliza unção, presença, poder, autoridade. Azeite significa unção. Agora a pergunta é, se eu perguntar quem quer azeite, todos nós levantamos a mão. Quem quer unção, nós levantamos a mão. Quem quer poder, nós levantamos a mão. Quem quer autoridade, nós levantamos a mão. Mas agora, você sabe o preço de ter azeite? Porque Deus não deita azeite em qualquer um. Mateus, o que isso tem a ver com o tema? Vamos lá. Não cessamos, anunciamos a Cristo todos os dias, em todos os lugares, mas sem azeite não. Porque senão será simplesmente como um sino que soa. É barulhento, mas é vazio. Só tem barulho, mas ecoa por fora. Uma coisa que não tem notoriedade, muito menos vida. O que Deus quer é que a gente saia deste culto hoje, não vazios e não cheio de nós mesmos, mas Ele quer que a gente saia cheio da presença dEle. Mas a pergunta é: está disposto a pagar um preço? Está disposto a deitar vasos? Está disposto a ter conexões? Porque olha para a vida dessa mulher. A Bíblia em nenhum momento ela vai dizer que essa mulher vai ter um encontro com o profeta, enquanto o seu marido está em vida, em nenhum momento. Mas é o marido dela morrer, um problema acontecer, que ela vai parar aonde? Na casa do profeta. Então ela precisou perder algo para ir até onde o lugar que ela sempre soube onde poderia ter azeite. Quando o problema surgir e as batalhas começarem a acontecer, aqui é o lugar de encontrar ao Senhor. Aqui é o lugar de conexões. Mateus, mas eu posso buscar Deus dentro da minha casa? Não pode. Ali você pode ter um particular no secreto. Mas para você ser cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contendo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Salmodiando hinos entre vós, sujeitando-vos uns aos outros, e tendo o outro como superior a você mesmo.
Então, um dos meios de ser cheio do Espírito Santo, às vezes não é passar 1 hora de joelho. Porque não adianta nada orar 1 hora e ter contenda com meu irmão. Muito mais vale minutos de sinceridade e comunhão do que muito preço pago e contenda do lado de fora. Deus quer descer azeite. Eu vou falar o que Deus acabou de ministrar no meu coração. Deus quer levar esse ministério a outro nível. E Deus não vai permitir gente que está na linha de frente perder guerra. Porque quem não quer compromisso de verdade. Eu não sou apoiador de que se Deus tirar um, Deus vai trazer mais. Eu não sou assim. Eu sou a favor de um pastor que deixa 99 e vai atrás de uma ovelha. Mas eu vou dizer uma coisa: valorize o tempo que Deus está te dando. Valorize o pastor que Deus te deu. Valorize a cobrança, porque Ele lá em cima sabe a necessidade do povo. E o povo tem rejeitado. Nem todos têm valorizado. A pressão tem aumentado. A mão de obra fica escassa. E uma coisa está acontecendo: o Pai está vendo. Promessas e promessas já eram para ter sido se cumpridas. Promessas e promessas já eram para ter sido realizadas. A pergunta é: a culpa maior é de quem? Do pastor? Do pregador? Da banda? Não. Você quer sentir o poder de Deus, a presença de Deus, sem pagar preço? Você quer ter azeite sem pagar preço? Você quer anunciar a Cristo todos os dias sem pagar preço? Isso não existe. Não tem como pastorear sem orar. Não tem como eu pregar sem orar. Não tem como eu ter banda. Posso ter todos os tipos de música, as melhores pregações. Se os meus joelhos não tocarem o chão, não temos azeite. E se não temos azeite, não temos unção. Se não temos unção, estamos sozinhos. E podemos até ganhar alguma vida, mas perderemos a nossa. E eu não estou aqui para falar de algo que eu não vivo. Estamos aqui para falar do eterno. E mostrar através das nossas atitudes que existe um Deus fiel no céu. Que Ele sempre cumpre as suas promessas, mas não fora do caminho. É no caminho. Não adianta, querido, querer trazer o melhor pregador de fora, longe de mim, me colocar neste lugar. Não adianta trazer a melhor banda, o melhor cantor. Não importa de onde vem. Trazer, substituir pastor e vier outro de outro lugar. As pessoas ainda vão começar a ficar do mesmo jeito. E eu vou abrir o verbo, pastor. Eu vou abrir o verbo. Neemias, não sei se tu vai me convidar ainda depois disso. Mas eu vou ser boca de Deus nessa igreja. E eu não estou falando de placa, estou falando de pessoas. O meu Deus não merece esse tipo de culto. O meu Senhor merece o teu melhor. Mateus, é Deus falando comigo? É. O meu Senhor não merece esse tipo de culto. O meu Deus não merece obreiros preguiçosos. Pessoas que não valorizam a obra. Nunca colocam a mão no arado, mas fala de quem trabalha. Não merece pessoas preguiçosas na obra. Ai daqueles que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus não vai permitir pastor perder guerra. Porque Deus é fiel. Nem que Deus tenha que levantar outro, Deus levanta. Nem que Deus tenha que usar outro, Deus usa. Nem que Deus permita você voltar para o deserto, Ele permite. Mas a obra dele não para.
Sabe por quê? Porque aquela mulher, depois de ter conexões, amizades, ser uma mulher de bem, mas está passando por uma situação de aflição que o mundo dá, ela deita azeite sobre os vasos. Mas para ela ir ter azeite, ela teve que perder algo. E o que ela perdeu? O seu marido. Se um dia você quiser ser usado por Deus, não ache que Deus vai te usar você acordando meio-dia. Não, Mateus, eu não acordo meio-dia. Eu acordo cedo e vou trabalhar. Acorde mais cedo e vá orar. A prioridade é o céu. A prioridade é o céu. Porque tudo que você fizer aqui nessa terra vai ficar. As melhores pregações que eu fizer vão ficar. Porque quando o dono do dom vier, o que ele vai vir não vai ser meus esboços. Ele não vai vir buscar meus esboços. O que ele vai vir, vai buscar a minha alma. E aonde está a minha alma? Aonde está o meu coração? Deus merece o nosso melhor. Quem entende essa palavra, diga amém. O Senhor, profeta, disse para aquela mulher, depois de pegar os vasos, entra dentro da tua casa e fecha a tua porta. Sabe quem mais disse isso na Bíblia? Jesus. Ele falou, quando fores orar, entra dentro do teu quarto. Fecha a tua porta. Ora ao teu Pai. Você observa que apesar dela pegar vasos emprestados, minha amiga, o profeta não permitiu que ninguém entrasse com ela, a não ser ela e os filhos? Quem tinha que buscar azeite? Ela e os filhos. Os vasos, os vizinhos poderiam emprestar. Mas a busca do azeite, ela e os filhos. Pedir ajuda na oração, você pode. O que você não pode é esperar que através da oração do outro, Deus desça e resolva a tua vida. Pedir ajuda do pastor para orar, você pode. O que você não pode é esperar que a oração do pastor vai abrir todas as portas da sua vida. Porque eu posso ter vaso para te emprestar, mas azeite é você que busca. Eu posso ter vaso, o pastor tem vaso para dar, o meu amigo tem vaso para dar, o meu amigo tecladista tem vaso para emprestar, mas o azeite é você e tua casa. É você e Deus. Mas não é para contar e sair espalhando. Eu preciso de vaso. Me empresta vaso para quê? Eu só preciso desse vaso porque eu preciso de ajuda. Esse teu amigo que eu falei para tu não desprezar, seja teu marido, teu amigo, teu vizinho, teu irmão, tua mãe, teu pai, eu não sei. Não despreze, sabe por quê? Porque ele pode não ter azeite para te dar, mas uma oração na madrugada ele pode te ajudar. Colocar a tua vida no joelho, ele pode te ajudar a acordar e fazer algo acontecer, ele pode. O que ele não vai fazer é derramar azeite. Porque ninguém aqui, ninguém, nem eu, nem o Felipe, nem os irmãos que estão aqui em cima, nem o Neemias, ninguém aqui tem azeite para dar por pura e espontânea vontade. Se Deus não derramar azeite, nós ficamos vazios. Agora me fala, como é que Deus derrama azeite em vaso quebrado? Deus, ele não pode ser manipulado. Deus não tem como ser enganado. Eu canto aqui pedindo para Deus me encher. Eu canto aqui dizendo, Deus,
Me usa na palavra. Deus, eu estou aqui, fala comigo. Deus está mandando eu te dizer, se esvazia. Eu preciso te encher. Porque o azeite que eu vou descer não é pelo preço dos outros, é pelo teu preço. Então, pega teu problema, pega a tua dificuldade, pega aquilo que está questionando o teu coração e preocupa a tua alma. Pega ele, vem aqui, ó, debaixo do braço, abre a tua porta, tu e o teu problema, e entra. Quando tu entrar com o teu problema, não chama mais ninguém, fecha a tua porta e vai falar com Jesus. Porque a Bíblia diz, querido, que os filhos traziam os vasos, mas só existia uma pessoa que colocava os azeites. Era a mulher. Porque era o que ela tinha. Mateus, a Bíblia não fala que os filhos dela pousavam azeite nos vasos? Não. Porque aquilo que é para você fazer não é responsabilidade do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu marido e da tua mulher. Se você tem azeite e você está vendo que tem vasos dentro da sua casa que estão vazios, não é para reclamar deles, porque Deus deu acesso do céu a você. Então, se você consegue orar, mesmo com pouca força, é através do azeite que está na tua vida, que Deus vai derramar e não vai só encher, vai transbordar. E automaticamente, um mover vai acontecer. Mas primeiro eu preciso ir no lugar certo. Aquela mulher, ela foi no lugar certo. Recebeu a instrução certa, obedeceu a instrução, entrou dentro de casa com o seu problema e o azeite desceu. A Bíblia diz que quando eles traziam os vasos e ela deitava o azeite, cada vez mais tinha vaso. Aí ela alegre falando assim para o filho, filho, traz mais vaso. Aí o filho fala, o vaso acabou. Aí ela enche a última talha de vaso. Quando ela enche a última talha de vaso, a Bíblia diz, e o azeite cessou. Observe, para quem não tinha azeite completamente em casa, foi o suficiente para encher todos os vasos que os seus vizinhos emprestaram. Para você entender que o que Deus quer fazer e pode fazer na minha e na sua vida, não depende do pouco que eu tenho. Não depende da quantidade de membros que congregam comigo. Não depende de tanto de gente que compra guerra comigo. Depende se eu vou entrar dentro do meu quarto e querer resolver esse problema. A pergunta é, quem quer azeite do céu, levante a mão de novo. Se você quer azeite do céu, começa a fazer conexões. Mateus, eu tenho conexões. Então pede vasos, meus amigos. Chama gente para guerra. Vai batalhar, vai buscar, vai orar. Porque papai tem azeite para dar. Os vizinhos podem ter vaso, mas somente Deus tem azeite. Somente o Eterno tem azeite. E chega de procurar em poços. Porque poços, meus amigos, acaba a água. Eu busco em fonte, e o meu Jesus é a fonte de águas vivas, aquele que quando manja água para a eternidade, e nunca mais, quem toma dessa água, volta a ter sede. E eu vou dizer uma coisa, Mateus, tu falou tudo isso aí, mas tu não sabe como é a minha vida, tu não sabe como está a minha alma, tu não sabe quem eu sou. Eu sei. Só que o Espírito que habita em mim, que conhece cada um de vocês, testifica aqui dentro, dizendo, eles poderiam oferecer melhor. Eles poderiam oferecer mais. E não é porque não me conhece, me conhece.
mas quer viver no raso, quer viver no pouco. E se você quer viver a profecia que foi dada a este homem, a esta mulher, pode preparar vasos, porque Deus tem azeite para dar. Se coloque de pé comigo, querido. Mateus, é necessário ter azeite? Porque eu vou te falar, quem tem azeite não só conhece o Pai, mas como é usado por Deus. Quem tem azeite, cura no nome do Senhor. Felipe, cola aqui comigo, meu amigo. Quem tem azeite, sempre tem como ajudar o próximo. O texto que nós lemos de Atos capítulo 5, versículo 42, se você for observar Atos capítulo 3, vai ler o que Pedro e João estavam indo fazer. Eles já estavam cheios do Espírito, já eram batizados com o Espírito, mas eles não se conformam com pouco, mesmo já tendo. A Bíblia vai dizer que eles foram para o templo orar. Não tem como ter azeite sem oração, procura orar. Não tem como ter azeite sem buscar, procure buscar. Não tem como ter azeite sem renunciar, procure renunciar. Mateus, mas a minha vida é complicada. A minha também, querido. Mateus, mas a minha vida é difícil. A de todo mundo aqui também é. Mas a pergunta vai ser, vamos ser mais um que inventaremos uma desculpa, ou seremos outro que, independente da dificuldade, renunciaremos tudo e iremos adorar ao nome do Senhor. Dessa multidão que está aqui, ó, Deus só precisa de um que se coloque na posição, e Deus, através dessa pessoa, pode fazer o extraordinário. A pergunta que é, meu querido, você quer viver o extraordinário de Deus? Eu quero orar por você. Se você quer viver o extraordinário de Deus, e você também reconhece, são dois tipos de pessoas. Um que quer viver o extraordinário, que está na luta, está pronto para receber azeite. Mas também quero chamar aqui os tipos de pessoas que querem fechar as brechas e se colocar na posição. Chamo as duas tipos de pessoas para que ninguém saiba quem é quem, para que ninguém julgue quem é e quem não é, porque somente o Pai pode conhecer o seu verdadeiro coração. Mas se você reconhece que nessa noite você pode oferecer melhor o seu culto a Deus, e que você vai abraçar a causa dessa obra para que o nome do Senhor seja glorificado, eu quero te chamar aqui na frente e eu quero orar por você. Eu te chamo aqui na frente e quero orar pela tua vida. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez
faz da eternidade caminhar no natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar, Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar. Fere, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede. Ensina-me, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Nós proclamamos a ti. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar, Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar, Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Falamando rebaixo, arabalagava. Adorei, chuiandore malagava, chuiandore badavas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espírito Santo de Deus, eu preguei a tua palavra. Agora eu quero pedir de ti, Jesus. Perdoa os teus filhos. Ajuda os teus filhos. Ajuda as tuas filhas. Senhor, Deus acaba de me dizer: não há pecado que Deus não perdoe. E não tem passado que vai impedir de eu te usar. Chega de se cobrar tanto. Chega de dizer que não é capaz. Chega de colocar a responsabilidade do chamado em outra pessoa, meu Deus.
Chega de colocar o chamado que Deus colocou na sua vida em outra pessoa. É você que Deus escolheu. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai levantar. É você que Deus apostou. Meu querido, se você conhecesse quem é aquele que tem azeite, se você conhecesse quem é aquele que pode mudar a tua história, você já teria tomado a atitude. Você já teria dado o primeiro passo. Chega de viver na mesmice. Então eu oro a Ti, Espírito Santo da verdade, aquele que conhece o íntimo, meu Deus, aquele que conhece o profundo. Enche aquele que está preparado agora, em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus. A banda, espera um pouco. Eu vou querer que Jesus trabalhe aqui. E não vai ser por motivacional musical. Deus, em nome de Jesus, toca. Deus, em nome de Jesus, repreende. Deus, em nome de Jesus, trabalha. Em nome de Jesus, ansiedade do inferno eu te vi. Espírito de depressão, de acusação, o acusador da alma, eu quero repreender você agora. Sai do meio dessa vida. Se afasta dessa casa. Toma tua mala, tu e daqueles que vieram contigo. Em nome de Jesus. Eu quero expulsar toda a ordem maligna. Tudo aquilo que lançaram contra você. Tudo aquilo que profetizaram dizendo que você não ia conseguir. Que só seria mais um fogo de palha. Que você não é uma pessoa escolhida por Deus. Em nome de Jesus eu repreendo. Porque a palavra de Deus nos diz que nós não somos somente vencedores, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que nós não lutamos com as nossas armas carnais, mas nós lutamos com as espirituais. Deus manda eu dizer, para de dar ouvido a pessoas que não estão no projeto. O sonho eu dei a você, o propósito e a promessa eu dei a você. Deus vai renovar forças aqui agora. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, dá força ao teu filho. Dá força à tua filha. Deus, todo atentado espiritual para atormentar a família, para tirar os filhos dos teus caminhos, eu quero repreender. E eu peço de ti, Senhor, um escape. Espírito Santo de Deus, trabalha. Espírito Santo de Deus, dá sabedoria. Espírito Santo de Deus, dá direção. Espírito Santo de Deus. Isso. Sinta o toque de Deus. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o toque dele. Não é emocionalismo, não é coisa da sua cabeça. É ele tentando entrar, batendo na porta. Abre a porta agora, abre. Abre a porta para ele. Ele tem azeite. Ele tem azeite. Ele tem a resposta para aqueles que já estão pagando o preço. Para aqueles que reconhecem. Ele já está trabalhando. Mas para aqueles que vão recomeçar, a tua sorte e a minha sorte é que ele é oleiro e nunca jogou um barro fora. É ele que conhece o valor de uma alma. É ele que conhece tudo. E eu encerro dizendo: Pai, traz pessoas para ajudar cada um. Traz pessoas, Senhor, para ajudar na guerra. Traz pessoas de oração. Traz pessoas, Senhor, que entenda das armas espirituais e que não sejam só volume, mas que a tua presença, a tua graça e a tua glória seja reconhecida neste lugar. Aquele que crê nessa oração, diga em nome de Jesus, amém. Que Deus guarde você e sua casa e que você volte cheio da presença de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.